Bem-vindos à discussão com spoilers de Glass, onde vamos passar por todas as coisas em que pensámos durante o filme e onde claramente perdemos demasiado tempo a esmiuçá-las. Eu sou o Gui, estou aqui com a Sara Olá! e com o Daniel. Olá pessoal. Antes de continuarmos, subscreve o canal, toca no sininho para não perderes nenhum episódio. Daniel, vai. Opa, olha, ok, portanto, já lá vamos falar aqui das coisas que eu pessoalmente menos gostei. Eu vou dizer aqui o momento em que a minha cabeça explodiu no filme. Foi quando o Glass, ou melhor, o Mr. Glass, está a morrer e está lá a mãe. E pá, eu não me lembro qual é que é a conversa, mas ele nada diz à mãe assim, do tipo... isto não é do que tu estás a dizer, isto é uma história de origem. Eu fiquei, what the fuck, dude? Eu fiquei, what the fuck? Eu comecei a pensar e tipo, isto é uma história de origem, mas é uma história de origem contada ao contrário, não é? É uma história Certo. de origem em que o herói tem de morrer para ser uma história de origem. Portanto, não é o nascimento do herói, é a morte do herói que começa tudo. E é tão brutal e tão mind blown como é que alguém consegue pensar nisto. Como é que alguém, tipo... Como é que alguém, sei lá, está a dormir e tipo... Espera aí, eu vou fazer uma história em que quando o herói morre, é aí que começa a história. Tipo, what the fuck, dude? Yeah. E não só isso, mas leva 3 filmes a construir até isso. Exatamente, é tão brutal. Eu admiro estas mentes que criam estas coisas. Sim. Eu admiro. É muito bom, Yeah, concordo. É uma escrita brutalmente inteligente. É o Shyamalan a dizer que percebe perfeitamente o subject matter com que está a trabalhar. Mostra uma consciência e uma percepção tão perspicaz dos tropes de super-heróis modernos com que nós estamos agora. Ele sabe desmontar isso tudo muito bem. Sim. E também concordo contigo, é nesse momento que todo esse storytelling do início realmente pays off, dá-te a recompensa final, é com essa frase. Também adorei essa frase. Sim, também. O que é que tu achas então, mantendo essa linha de raciocínio, e está a dar uma origem a quê? É uma origin story de quê? Não, é uma história de origem de... Porque o que dá a entender no filme é que há muitas pessoas no mundo com superpoderes, Certo. mas que não se mostram. Porque têm Yeah. medo, por vários motivos. E isto é a história de origem de... Podemos dizer, daquela minoria se dar a conhecer ao mundo. Yeah. Não é? Só que é ao mesmo tempo uma história muito trágica, não é? Sim, claro. E é tão impressionante como o final está construído que eu senti mais pelo Mr. Glass e pelo Beast quando morreram do que propriamente o Dan, porque o Dan é um bocado uma personagem trágica. É. E não é só trágico, ele é o arquétipo do herói clássico, que é aquele herói que dá a vida para salvar as outras pessoas. Portanto, meio Sim, que, tipo, da figura ok, paterna. tipo, ele tá a fazer aquilo com que se propôs a fazer, não é? Que é Ele é o paladino, basicamente. exatamente. Enquanto que a besta é uma história tão incompreendida, mas é tão... É tipo, e o Mr. Glass é aquela mente que está à frente de tudo e ele meio que também é um incompreendido ali e quando eles morreram, senti por eles. Sim, Sim. muito, muito, muito. Sim. Eu senti principalmente pelo... pelo Beast / Kevin. Porque Yeah, acho que é sim. uma E a morte personagem é tão tão triste. boa agora que tu falaste no Kevin, Sara, é Pois tão é. bom, man. Porque ele Sim. diz assim, eu escolho ficar na luz, é tipo, mesmo no momento da morte dele é tão bom, dude. É tão trágico, é tão trágico. É mesmo o anjo caído. O Completamente. anjo corrompido caído. E Mas eu no acho final dá a volta, né? que Sim. redime-se. Redime-se, Sim. exatamente. Tão bom. Sim. Portanto, tu tens o paladino
tens o anjo caído que se redime. Qual é o trope do Mr. Glass? Quem é que é o Mr. Glass nessa perspectiva de ver as coisas? Tu podes dizer que o Mr. Glass é um anti-herói e não um vilão. Sim, eu estava a pensar nisso, o anti-herói. Porque ele não é propriamente um serial killer, não é propriamente uma pessoa que quer sangue, quer mortes. Ele simplesmente queria provar a existência dos super-heróis. Sim. E ele conseguiu fazer isso. Sim. Yeah. E ele acabou, de certa maneira, acabou com o sofrimento daquelas personagens todas. Verdade. Ele é muito uma personagem estilo Magneto. Sim. Sim. Isto tem muitos paralelismos com X-Men, eu diria. Também concordo, sim. Há aqui qualquer coisa de X-Men, tipo, estas pessoas não são aceites, são rejeitadas da sociedade. É um conceito interessante e é uma exploração desse conceito muito, muito eficaz. É. E Daniel, e tu tinhas dito uma coisa ao início que eu achei muito gira. Acho que disseste isto na crítica sem spoilers. Que o filme acaba por ser uma desconstrução. E isto é uma coisa que nós vamos explorar no Cube Geek Show desta semana, mas acho que este é um excelente ponto de partida. E gostava que me dissesses quais são os teus momentos de desconstrução preferidos ou onde é que tu vês a desconstrução neste filme mais bem executada. Opa, eu acho que é neste momento final. Porque ao longo tanto do Unbreakable como... O Unbreakable é uma história clássica de origem do super-herói, não é? Apesar de ser hiper-realista, não é? Certo. O Split, podemos dizer que é uma história de origem de um vilão também, super realista, mas não deixa de ser uma história de origem de um vilão. Mas desculpa interromper-te, mas acho que tinhas dito que o Split ainda é o mais mágico. É o mais mágico, é o mais fantasioso, digamos. Aliás, porque a besta é a personagem mais fantasiosa, porque o gajo literalmente trepa paredes, não é? Certo. Pronto, eu mais facilmente como entre aspas, um gajo que é super forte e consegue dobrar aço, não é? Do que um gajo que consegue trepar paredes só porque sim. Pronto, mas não é? É a personagem mais fantasiosa daqui. Sim. Mas ao longo do filme Glass é muito um filme standard em termos de construção do super-herói ou de um vilão, não é? Agora, no final é que aquilo inverte tudo. E aí é que está o grande brilhantismo do filme. Foi o final. Eu acho que um dos pontos para mim de desconstrução é o facto de que eles estão bastante focados em serem super-heróis e fazerem referências a bandas desenhadas, e isso é a base de tudo, basicamente. Eles dizem, as bandas desenhadas não são mentira, não são fantasia, são reais, estas pessoas existem. Isso para mim, o facto de ser muito meta, é muito para meta, mim exato, é muito desconstrução, diria, dos super-heróis. Eu adoro que tenhas mencionado o termo meta antes de mim, porque eu sinto-me sempre mal quando digo que as coisas são meta, portanto, obrigado por teres dito primeiro que eu. Agora tenho eu o batom da... Exatamente. Agora shame da meta. Tu foste a última pessoa a mencionar a palavra meta. Pronto. Fica aqui registado. Mas eu concordo que isso representa imensa inteligência do Shyamalan a escrever. O facto de ter esse autocomentário através das bandas desenhadas. Sim. Para mim, é quando o Shyamalan realmente não está a esconder nada de que isto é uma desconstrução de super-heróis, que é quando ele literalmente põe a Sarah Paulson a desconstruí-los um a um. Sim. Naquela cena fantástica de entrevista. A analisá-los. A analisá-los. Epá, essa cena é tão boa, tão boa. É a minha cena preferida do filme. Também diria que é onde tens o melhor acting das personagens e a Sarah Paulson está tão bem nesse papel. Pois está. Sara, fala-me da Sarah Paulson neste filme. A Sarah Paulson é quase... Ela é a guia da história. Ela é a guia ela é a pessoa que junta aquelas três personagens.
e que também junta as famílias delas. Portanto, temos assim sempre uma dualidade de as personagens principais mais um membro da família. Para todo herói tem o seu ajudante. Exato. É quase um sidekick, mas pronto, É mais um trope de banda desenhada, basicamente. sim. E agir porque o Shyamalan gosta muito dessa simetria das personagens. Qual era a pergunta? A pergunta Olha, Já me Sara, perdi. é o que é que tu achas da Sarah Paulson? Sim. Não, Sara, olha, Sara, Diz. fala-nos do que é que tu achaste do twist ligado à Sarah Paulson. Sim, do twist final. Eu gostei do twist, principalmente porque eu estava a ter quase alguma dificuldade em perceber o que é que se estava a passar. Não que não, no fim não tenha sido tudo explicado e tenha ficado convencida no que aconteceu, mas enquanto estava a acontecer eu estava sempre a olhar para todos os pormenores aqui e ali. E isso era um pormenor que eu realmente não estava à espera. E eu gosto de ser surpreendida. Eu gosto, especialmente estes twists do Shyamalan, acho que estão sempre muito bem feitos. E isto fez-me lembrar, sei lá, um bocadinho a Vila, um bocadinho o Sexto Sentido, um bocadinho o twist à Shyamalan. E é um dos motivos porque gosto desse twist da Sarah Paulson. Acho que me foi bastante inesperado e não me chateou de maneira nenhuma. Acho que... Pronto. Sorry. Não, eu concordo. Eu percebo as implicações que tem para o world building do filme, inclusive filmes, não é? dos filmes, certo? Yeah, sorry, não queria dizer tipo corrigir. Eu compreendo as implicações que tem para o world building que tem vindo a ser feito nos filmes e vejo de que maneira contradiz uma das ideias centrais do filme, que é os super-heróis não têm realmente nada de super, não têm realmente nada de místico. Eles estão sempre a dizer-te isso. Sempre, passam o filme inteiro a dizer-te isso, e eu concordo que este final é contraditório com essa ideia. Sim, mas depois o facto da Sarah Paulson acreditar neles e está a tentar abafá-los, sim, eu acredito que iria existir uma organização do governo ou secreta ou whatever a tentar abafar estas coisas, porque é tipo... Eles pensam que é caos. Mas Daniel, tu não gostaste? Eu não gostei, eu acho que cortou um bocado o ritmo do filme e eu acho que foi uma revelação desnecessária. Eu agora estava-vos a ouvir e realmente até faz sentido. Até faz sentido num mundo em que há super-heróis, mas que ninguém sabe que eles existem. Faz sentido que haja uma organização que os tenta abafar, não é? Portanto, faz sentido. A questão é que eu acho que foi uma reviravolta desnecessária e que não trouxe nada ao filme, propriamente dito. Porque imaginem que acontecia tudo, ok? E a Sarah Paulson estava na loja de banda desenhada como ela estava e ouvia os putos a falar sobre a manobra de diversão dos vilões, ok? E depois dizia, ok, espera lá, aquilo foi tudo uma manobra de diversão do Glass. Ia dar ao mesmo. Sem ter tudo aquilo que foi revelado sobre a personagem dela. Sim, mas ao mesmo tempo A questão é acho que também justifica a posição dela, não é? Ela é aquela psicóloga que quer curar estas três pessoas. Eu acho que vai dar ao mesmo. Isso já tinha sido meio Sim, vai que... dar ao mesmo, sim. Mas A acho questão mais é, interessante isso ser uma farsa. A questão é, tu não precisas daquilo para compreenderes o filme. Não, de facto, é um extra. É uma narrativa extra que eles quiseram adicionar. E é totalmente extra ao núcleo do filme. Sim. É aí que eu discordo. Eu não acho que seja extra ao núcleo do filme, porque o núcleo do filme, ou pelo menos um dos núcleos mais centrais do filme, como tu próprio disseste, é aquela frase onde o Mr. Glass diz que isto é só uma história de origem. E eu acho que este momento final, onde descobrimos que a Sarah Paulson pertence a uma organização secreta, este world building, esta expansão do universo... Eles são os antagonistas. Sim, esta continuação da narrativa, esta construção da narrativa está perfeitamente em linha com esta ideia de isto ser uma história de origem. Ou seja,
Foram estes 3 Yeah. filmes que tu precisaste de ter para agora sim isto começar a andar para a frente. Yeah. Eu acho que é isso que o Shyamalan te está a dizer com com esse twist final. Opa, e ao mesmo tempo eu adorei o facto de ela depois entrar dentro de um restaurante e toda a gente se cala. Sim. E ela anuncia. Like, isso para mim é Shyamalan puro e duro. E é tão bizarro. Parece que quase não é explicado. Está tudo lá, mas não é Sim. explicado. E é. Isto é uma sociedade super secreta. Ficas a wondering more. Exatamente. E eu adorei esse ambiente, que até vimos em 2 cenas diferentes do filme. Sim. Adorei Yeah. esse ambiente. Acho que deu uma força enorme à personagem da Sarah Paulson. Concordo. Esse setting é muito, muito interessante. Olha, o que é que vocês acharam do Glass ser o criador da besta? Sim. Porque o pai dele morreu no atentado ao comboio que foi feito pelo Glass. Certo. Yeah. Eu gostei. Eu gosto. Eu gostei. Acho que Ele cria super-heróis do trauma. sim. Sim, que pega um bocado na desconstrução da coisa. Sim. Que é, está-te a dizer, ok, é muito giro ter super-heróis, mas para tu teres este género de super-heróis, isto tem de ser pessoas muito danificadas. Sim. Tem de ser pessoas que passaram por traumas imensos. Sim. E todos eles passaram por traumas. Yeah. E perdi-me. E pronto. Estávamos a falar do pai do Kevin, que morreu do atentado. Eu acho que é uma narrativa muito banda desenhada. É o género de coisa improvável que só acontece numa banda desenhada e faz sentido, mais uma vez, para os tropes centrais deste filme. E eu gostei muito desse twist. Eu gostei também Sim. muito. Porque o filme meio que foi dando pistas de que existe um mistério Certo? à volta da besta e a besta está relacionada com as outras personagens. Porque, né? O filme foi dando pistas. Man, eu estava muito naquela, por favor, não sejas tipo um irmão, ou um filho, ou um primo, ou sei lá, estás a ver? Por favor, tipo, Yeah. não seja algo tipo tão óbvio assim. E eu gostei bué porque, man, tipo, o pai afinal não era mau, né? O pai afinal não fugiu. E, Yeah. né? Yeah. E o pai ia apenas a pesquisar sobre a doença dele. É tão trágico. Tão trágico. Yeah. É muito trágico. É. E mais uma vez, a interpretação do James McAvoy é tão boa, tão boa, tão boa para transmitir essa humanidade da personagem. Porque tu, momentos antes do final, quando ele morre nos braços da Casey, como tu tinhas dito, Daniel, a dizer: eu agora quero ficar na luz. Yeah, então, É tão lindo. bom. E com todo o peso emocional que essa palavra carrega, estar já à Sim. beira da morte e ires para a luz. Sim, E, sim. e momentos antes ele estava a morder, ele estava a comer uma pessoa. Sim. Yeah. É. Shyamalan, dude. Yeah, Shyamalan. Shyamalan. Xabalaísta. Xabala. Não, mas. Não, mas é Como muito, é que é muito possível? trágico porque, tipo, só na morte é que o Kevin encontrou a paz. Isto é um grande paralelismo a doenças mentais e depressão Sim. Sim, 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 sim. e das pessoas que se suicidam e tudo mais. É tão... é muito bom. Yeah. É muito Agora, pesado. Completamente. Como é que as internets dizem que não há desenvolvimento de personagens deste filme? Eu não percebo. Exatamente. Ai, também não sei. Opa, eu compreendo um bocado. Eu não acho que não haja desenvolvimento. Eu acho que há. Eu acho que há para todas as personagens, mesmo todas, inclusive as personagens secundárias, que não é A habitual. Sarah Paulson também. Que não é Tipo, habitual. toda a gente. Mas acho que quando as pessoas dizem isso, não sei, posso estar aqui a especular demasiado, mas o que eu sinto, ou pelo menos aquilo que eu senti é que eu queria mais do Dunn. Eu queria mais interação entre o Dunn e o Mr. Glass, porque, opa, essa foi a relação central do Unbreakable. E é verdade que o Split tens a Beast, que eles nunca sabem se lhe vão chamar Beast, se lhe vão chamar Horde. Então, pá. Não, 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 mas não percebeste isso, Gui?
Sim, o Horde é o nome do vilão e o Beast é uma das personalidades. Exatamente, Eu sei. pronto, exatamente. Mas continua a ser estranho. Eles estão sempre a saltar de nome para nome. É confuso. É desnecessário. Não, era desnecessário terem cometido esse erro. Mas. Still. Mas pronto, olha, é assim pessoal, nós já estamos com 20 minutos. Já está vamos na hora com 20 minutos, é verdade. está na hora de terminar. Wrap it up. Mas eu acho que falámos de tudo o que tínhamos que falar também sobre Glass. Eu acho que sim. Sim. Um shout-out à fotografia do filme que está fantástica. Adoro que ele ponha os atores sempre quase nas sombras, o filme inteiro. Sim, mas depois, tipo, o momento onde tudo tudo nos é explicado pela Sarah Paulson naquela sala cor-de-rosa. É tipo cor-de-rosa e é tons pastel e é Yeah. tipo sereno. It's good. Ok. Eu só queria dizer isto. Yeah. E os reflexos. Tenho que dizer os reflexos no vidro do Shyamalan. Ele adora fazer isso. Também está lá, muitas vezes. Yeah, eu gosto muito. e é uma imagem de marca dele. E ele aparece no filme. Yay! Claro, tinha que Portanto, aparecer. Ia fazer a mesma postagem que faz em Unbreakable, que é top mesmo. Yeah. Que não precisava de ser, mas pá, é aquele toquezinho especial, estás a ver? Exatamente. Yeah. Portanto, deixem-nos nos comentários qual foi a vossa cena preferida, qual foi o vosso momento Shyamalan preferido deste filme, se gostaram do twist final ou não. Eu fui o Gui, estive aqui com a Sara Adeus, pessoas! e com o Daniel. Tchau pessoal. Fiquem bem, até à próxima.